Estou extremamente feliz de gravar esse vídeo porque a autora Djamila Ribeiro comentou a minha resenha. Ela disse que ficou emocionada, gravei até a frase, viu, minha gente? Me emocionei. Muito obrigada pela partilha afetuosa e generosa, foi o que ela disse. Eu fiquei radiante. Quem me conhece sabe, quem me segue nas redes sociais sabe que eu sou, como se diz agora, né? No popular da juventude. Eu sou a cadelinha da Djamila. Já li todos os livros dela, Quem Tem Medo do Feminismo Negro, Pequeno Manual Antirracista, todos da coleção Feminismos Plurais também. E agora ela lançou, né, esse Cartas para Minha Avó. E aí, minha gente, eu já adianto para vocês, assim, como uma conhecedora de Djamila Ribeiro, eu digo que esse é o mais íntimo dela, né? Todos os outros livros que ela lançou, que ela escreveu, foram livros voltados para o didático, para a gente entender de uma forma, eu diria, mais aprofundada, a lidar com o feminismo, o feminino e principalmente o feminismo negro, né? Pauta esquecida no movimento feminista, muitas vezes, né? A pauta da mulher negra. E também ela falou no Pequeno Manual Antirracista, também uma forma didática, né? De como a gente combater o racismo. E aqui ela traz um relato extremamente íntimo. São cartas de fato que ela escreve para a avó. Ela perdeu a avó aos 13 anos de idade. E esse livro é uma relação entre 4 mulheres da mesma família, 4 mulheres negras potentes, né? A avó da Djamila, a mãe, ela e a filha, a Tulane. E ela fala basicamente assim, né, tentando reduzir o máximo, só para que vocês tenham dimensão. Ela fala sobre a importância da gente quebrar o embrutecimento que muitas vezes a escassez social nos faz a gente acabar embrutecendo. E aí ela fala que ela hoje é uma mulher privilegiada, né? Que teve acesso a uma terapia, por exemplo, e ela conseguiu quebrar esse ciclo. Ela não culpa a mãe nem a avó, mas ela tem um despertado por que elas eram assim, né? Então ela se debruça nisso. Porque a gente sabe que são as mulheres brancas, né? E eu me identifico, né, nisso, que são as tidas como sexo frágil, porque as mulheres negras não. São tidas como naturalmente mulheres fortes. Djamila já disse algumas vezes em todos os livros, né, dela, que ela não quer ser subalternizada, né? Nem subalternizada, nem guerreira natural. Humana. Então, cabe sempre esse sexo frágil à mulher branca e a mulher negra tida como inerentemente forte. E ela conta desse despertar que ela teve em relação ao pai, por exemplo, em que ela tinha como herói, né? E que ele também acabava tendo um machismo ali, em que tornava a mãe ali de repente como vilã. Aconteceu o mesmo processo comigo também. E aqui eu gosto de falar dos bastidores também, né? De todo o processo do livro em si. Aqui a gente traz uma capa com a flecha de Oxóssi, o vermelho de Ansan e o azul de Iemanjá. É nisso aí que se debruça, né? O livro também fala da importância ancestral de cultivar tudo o que vem da negritude, tudo que vem do afro, tudo que vem da nossa ancestralidade. E ela traz, né, a importância do candomblé na vida dela, que ela se afastou por um determinado período, mas que não pode, ela não consegue e não deve, é claro, dissociar as raízes dela do que ela é. E aqui, minha gente, a Djamila conta, eu vou falar para vocês, que a editora pediu para ela para fazer um livro que era voltado para as crianças, como uma espécie do pequeno manual antirracista para crianças, né? Como lidar com o racismo. Na verdade, como lidar não, como combatê-lo. E aí ela disse que sentou para escrever e rapidamente ela já fez 30 páginas. Ela disse que o livro, na verdade, se apresentou para ela, né?
E o irmão dela, nesse processo, mandou uma foto para ela. A foto da avó, que ela nunca tinha visto, com a roupa do candomblé, né? Com as vestimentas. Essa foto aqui, muito forte, inclusive, né? Minha gente, e aí é muito forte, são relatos do racismo, não tem como ser uma coisa extremamente leve, não é. Quem tem o mínimo de empatia se sente incomodado, mas ele tem o otimismo de quem se tornou Djamila Ribeiro. E para quem não conhece, gente, Djamila Ribeiro, eu também tenho Ribeiro no nome, né? Eu uso Sena, mas eu também tenho Ribeiro, sou Mariana Ribeiro Sena, já me sinto íntima dela por isso. Está sendo traduzida no mundo inteiro, ela tem sido referência, inclusive, em universidades de fora. Já é best-seller aqui no Brasil, o Pequeno Manual Antirracista lidera há muito tempo, né, as principais livrarias e plataformas digitais na venda desse livro. E ela tem sido realmente uma referência, não só para a academia, mas para todos os ambientes em que ela ocupa. Ela, vou falar aqui rapidamente, é professora da PUC, colunista da Folha, como eu falei, autora do Lugar de Fala, Quem Tem Medo do Feminismo Negro, Pequeno Manual Antirracista. Eu não tinha falado do Lugar de Fala, tá vendo como é bom a gente dar uma pescadinha aqui. Já vendeu mais de 500 mil exemplares de Djamila Ribeiro. Eu acho que dispensa, né, essa apresentaçãozinha. Mas vamos lá, minha gente. Djamila conta relatos muito duros, como aos 6 anos, ela estava brincando com as amigas e uma disse que ela não poderia brincar ali porque não tinha nenhuma boneca da cor dela. Tem um outro relato que é muito forte também, ela adolescente, início da adolescência, se eu não me engano, tinha na faixa de 10 anos de idade, ela passando por um posto de gasolina e é assediada ali por um frentista, né? Por uma pessoa que trabalhava no posto. E eu passei por isso também, né? Eu não me identifico, é claro, com os relatos dela de racismo, porque eu nunca sofri racismo, é claro, né? Não existe racismo contra branco, não existe racismo reverso, mas eu me identifiquei muito com os discursos dela relacionados ao machismo, por exemplo. Mas falando ainda, né, do racismo, ela fala que o pai dela percebeu aquilo que ela sofreu aos 6 anos e deu uma boneca negra para ela. E a gente já fala aqui dessa importância da representatividade, né? Que ela não se enxergava em lugar nenhum, como nenhum negro se enxerga muitas vezes, né? Não está nas capas de revista, não está nas novelas, não está na política, não está nos lugares de poder e nos lugares que a gente tem como referência. As coisas estão mudando aos poucos, mas ainda está longe de ser o que deve ser, que é a maioria, já que a maior população é negra no nosso país. Natural que a gente visse mais pessoas negras nesses lugares e isso não acontece. Ela faz essa denúncia, né, de que o pai dela já era, desde de que ela se entende por gente, um homem engajado nas causas raciais, mas ele não era nas causas femininas. Então, é muito característica, né, do que é o movimento negro, do que foi o movimento negro, que não abraçou as causas da mulher. Assim como o movimento feminista não abraçou as causas raciais e a mulher negra ficava de lado. Eu também passei por essa questão, né, do boneco, porque minha mãe foi fora da curva, né? Meu primeiro boneco foi um boneco negro, só eu tinha um boneco negro. Então eu não me lembro do sentimento, né, que eu tinha ao ouvir determinadas coisas, mas eu lembro muito de ouvir coisas do tipo, é o filho da empregada, né? Como se eu não pudesse brincar ali de ser mãe de um filho negro. Isso eu não tinha, né, essa maturidade. Acredito que eu devia ter na faixa de uns 5 anos de idade, mas eu não me entendia. Tanto é que esse é um relato meu que eu não lembro direito. Já Djamila com 6 anos lembro, ou seja, porque dói nela, né? Ela é uma mulher negra. Então é totalmente diferente como se sente. E aqui fala muito dessa dureza do racismo com a leveza, né, de quem realmente aprendeu a seguir. Djamila fala da importância da gente sentir cada coisa, né? E é porque ela fala assim que não chorar é arrogância, né? Tem passagens aqui riquíssimas nesse livro que ela traz pra gente. Na verdade, ela fala assim, ó, impedir as lágrimas é arrogância. Ela fala também uma coisa muito forte, assim, preparar para a vida
quando se trata de uma criança negra, é ser brutalizada o bastante para aprender a lidar com a brutalidade do mundo. É um ciclo que se propaga, impedindo a gente de ser, somente ser. Então, ela passou por isso. Quando ela queria uma caneta emprestada, o amiguinho disse que só poderia emprestar para ela caneta preta, porque ela era preta. Na adolescência, ela não foi a mais paquerada, né? Ela não foi a mais desejada. E qual a diferença, por exemplo, de relacionada a mim como mulher branca, né? E ela como mulher negra. Eu também fiz jornalismo, também recebi vários nãos, mas os nãos que eu recebi foi por gordofobia, porque eu era uma obesa. Então eu recebia os nãos porque eu não me encaixava ali na TV, porque eu era gorda, porque tem essa ideia do ser mais lento, do não ser tão ativo, né? Que é todo esse preconceito voltado para a gordofobia. Mas em momento nenhum, quando eu ia pedir estágio, ninguém nunca me ofereceu uma vaga de serviços gerais, por exemplo. E foi isso que aconteceu com Djamila. Cursando o 5º semestre de jornalismo, ela foi trabalhar como empregada, como serviços gerais numa empresa. E a orelha desse livro é de ninguém mais, ninguém menos que Conceição Evaristo. Para mim, uma das maiores autoras do nosso Brasil. Acho que já devia ter ocupado a Academia Brasileira de Letras há muito tempo. Inclusive, ela estava sendo cotada antes de Gilberto Gil e Fernanda Montenegro. Mas, infelizmente, né, ela não está. Mas, de qualquer forma, talvez ela seja grande demais para a ABL, né? Talvez seja essa a razão de Conceição Evaristo não estar lá. E, gente, a energia espiritual é muito forte aqui nesse livro, né? Djamila perdeu a mãe, Djamila perdeu o pai, cuidou de forma muito próxima deles. Tem relatos dessas despedidas que são extremamente fortes. Você, em determinado momento, se sente como um espectador, mas em outros você se sente muito dentro aqui. São cartas direcionadas para a avó, né? Então ela fala sempre para ela, usa o termo, né, você e tal, para falar da avó. Mas a gente não se sente tão distante. A gente se sente fazendo parte desse processo. E ela fala que o pai sempre colocava, né, ela tinha uma referência do pai dela como um intelectual que ela deveria seguir. Na família dela, eles tinham uma casa própria, né? O que diferenciava uma casa extremamente simples, de 2 cômodos para uma família grande. Mas ainda assim, só porque eles conseguiram uma casa própria, eles eram tidos como melhores, né? Tinham as condições melhores, por exemplo, né? Diante disso, a Djamila tinha esse olhar, né, de meu pai conseguiu, né, meu pai paga uma escola, meu pai fez isso, meu pai paga nossas coisas, é o provedor. E não conseguia enxergar, né, que se tem alguém que paga uma escola, tem alguém que lava a farda. E aí ela foi vendo a importância da mãe dela. E tendo esse despertar do machismo, que ela já tinha tido do racismo, mas não tinha tido ainda do machismo. Porque ela fala aqui, ó, não basta somente incentivar os estudos, era preciso ter alguém que também incentivasse a andar com a espinha ereta, né? Coisa que a mãe fazia, né? Meu pai foi um grande incentivador dos meus estudos, né? Mas era minha mãe quem levava eu e meus irmãos para a escola. Foi ela quem nos ensinou a pegar ônibus para que pudéssemos ir a nossas atividades. Muitos relatos desse despertar, e eu me identifico muito, porque por muito tempo eu tive minha mãe como a destemperada, aqui, né? Coisas que os homens colocam na nossa cabeça, né? Isso não torna os nossos pais de todo mal, né? Mas é uma situação que acontece e que precisa de fato ser colocada, né? Ela fala de muitos relatos, né, da solidão da mulher negra, como eu já falei aqui, desse despertar do machismo. Ela fala assim que uma vez minha mãe me disse que saiu de uma escravidão para entrar em outra, referindo-se ao fato de ter deixado o trabalho de empregada doméstica em São Paulo para casar e se tornar dona de casa. Essa frase é de uma profundeza perturbadora, justamente porque ela na casa só fazia cuidar de todo mundo, lavar e arrumar e passar, e é isso que acontece. E essa mulher ainda é colocada como alguém que não trabalha, né? Como alguém que não faz nada. É importante dizer aqui
que a virada de chave de Djamila em relação a essa consciência de gênero em relação à mãe foi quando a mãe dela senta com ela e conta que não foi abraçada pela avó de Djamila, pela mãe dela, quando ela quis se separar. A mãe dela disse: volte para lá que todo homem tem defeito. E ela acaba desabafando uma tentativa de não ter a Djamila. E ao contrário do que ela pensou, que ouvindo aquilo ela teria raiva, não, ela teve uma empatia, uma compaixão por aquele relato e tentou humanizar essa situação da avó, por exemplo, falando: olha, sua mãe lidou com você naquele momento com as ferramentas que ela tinha, com o que foi ensinado para ela. Não seja tão crítica com a sua própria mãe. Quanto a mim, eu lhe perdoo, né? Eu tô aqui, eu tô feliz, eu tô bem, né? Digamos assim. O relato é muito particular, não é tão simplório como eu tô falando aqui. Mas aí eu deixo esse gostinho para vocês. E para Tulane, né? A filha dela, ela já educa de outra forma, né? Tentando, é claro, afastar a violência, porque é difícil para a gente falar de educação de criança sem violência. A gente normaliza os tapinhas, a gente normaliza o grito, a gente normaliza algumas falas que, infelizmente, a gente sabe que vão se apresentar na fase adulta como a rispidez, como a agressividade, como várias outras coisas. Martin Luther Gato tá querendo realmente participar aqui, né, meu filho, dessa gravação. E, minha gente, eu acho que eu falei bastante. Eu acabei separando aqui alguns tópicos que eu gosto de fazer isso, para que eu não esqueça, né? E é sobre essa culpa, né, das mulheres, né, que a gente acaba culpando. Ela fala assim, ó: passamos a vida culpando as mulheres que nos criam, assim como muitas vezes culpei minha mãe, sem olhar para quem nos tira o chão, a casa, as oportunidades. Acabamos sempre onerando outras mulheres pela falta de escolha que nos é imposta. São sempre elas que precisam abrir mão do pouco que têm para alimentar toda a aldeia. E aí ela conclui assim: aqui eu quero cortar as correntes que nos unem pela culpa. Cada uma fez o que foi possível. É forte, né? É forte, é lindo. Eu tô, assim, encantada com esse livro. Djamila consegue ser melhor, né? Sempre. Logo no comecinho ela fala sobre esse se virar que as mulheres precisam adquirir, né? Ao longo da vida. Ela botou assim: ó, na nossa família as mulheres já fizeram jarras inteiras de limonada com só meio limão. Como aquele dito popular de colocar mais água no feijão. Nosso povo inventou a feijoada com restos de porco e transformou no prato mais conhecido no país, numa espécie de milagre da multiplicação. Não nego a genialidade da criatividade, sou grata a ela. Porém, questiono essa fixação no escasso. Eu quero dizer, gente, que como mulher negra, eu não entendo a dor do racismo, mas uso o meu lugar de fala como jornalista, apresentadora de TV, para reportar, para ouvir e reproduzir as dores das minhas irmãs negras, me debruçando nos livros, ouvindo relatos reais, né? E principalmente fazendo da minha escuta uma transformação, uma escuta ativa. Então, eu tento sempre estar nesse lugar, né? De escutar e tentar promover de alguma forma uma mudança de forma antirracista e sempre me colocando não no lugar do outro, mas no lugar do outro com as vivências dele, com as dores que ele sentiu. Porque senão a gente nunca vai conseguir se colocar no lugar do outro. Não é o fato, né, dos brancos nunca terem dificuldade. Como eu falei, eu tive algumas dificuldades, mas a cor da minha pele nunca me impediu de acessar determinados lugares. Então, esse livro fala dessas dores, mas com otimismo de quem se tornou Djamila Ribeiro. Muito obrigada a todos vocês que ficaram até aqui. Eu fico me sentindo ótima porque ela gostou da minha resenha. Espero que vocês também. Ai, cartas para minha avó, Djamila Ribeiro. Valeu, galera!